Escuta essa. O Origem Minas tem orientações importantes para sua empresa. Eu sou Breno Assis, analista do Sebrae, e hoje vamos conversar sobre as boas práticas de fabricação, um conjunto de medidas para sua empresa de alimentos crescer saudável. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje temos mais dicas com a Eliana, consultora em programa de segurança dos alimentos. O papel dela é auxiliar as empresas na área de alimentos na implementação do programa de boas práticas de fabricação, dentre vários outros trabalhos, não é mesmo, Eliana? É isso aí, Breno. Olá para todos, os ouvintes. Eu sou Eliana, sou engenheira de alimentos, trabalho com programas de orientação às empresas na implantação dos programas de segurança dos alimentos. Vamos ao assunto de hoje, Breno? Vamos lá! Hoje vamos falar sobre a importância das condições de armazenamento e transporte, principalmente para garantir a qualidade e segurança dos produtos fabricados. Agora, Eliana, o que os regulamentos de BPF falam sobre isso? Os regulamentos vão apresentar definições para o armazenamento, E, na verdade, a gente pode ver que são um conjunto de atividades. Armazenamento é tido como um conjunto de atividades e requisitos para conservar a matéria-prima, insumos, produto acabado da forma correta. É necessário conservar, se você pensar, a gente avaliar um pouquinho, é necessário conservar as características das matérias-primas, dos insumos, até o momento do seu uso no processo de fabricação. Da mesma forma, de maneira similar, a gente precisa manter as características do produto final, do produto acabado, até que seja consumido pelo consumidor. Então, nesse sentido, vai ser fundamental pensar em aspectos e condições que vão impedir a contaminação e ou a proliferação de micro-organismos e também evitar uma alteração ou um dano ao produto ou à sua embalagem. Entendi. E em relação a essas informações, provavelmente a primeira indagação que fazemos é como deve ser a estrutura física e as condições do local de armazenamento. E aí? Sim, e para responder essa pergunta, você precisa saber que produto vai ser armazenado, que características precisam ser mantidas, que condições mantêm essas características. Por exemplo, eu preciso manter o produto a uma temperatura ambiente, uma temperatura de refrigeração ou de congelamento. Precisa saber qual é a quantidade a ser armazenada. Tudo isso com um objetivo principal, que é o quê? Manter a integridade e a qualidade dos produtos. Muito bem. E quanto aos procedimentos de armazenamento, Eliana? Breno, a gente precisa pensar que esses procedimentos precisam estar estabelecidos. Então, tem alguns aspectos que serão importantes na elaboração desse procedimento de armazenamento. Primeiro, dentro desses procedimentos de armazenamento, é importante a gente lembrar da adoção da rotatividade do estoque. Ou seja, o produto que vence primeiro é o primeiro que deve ser usado. Então, para cumprir essa rotatividade, a empresa precisa se organizar para movimentar o produto com a data de validade mais próxima de vencimento para uma posição de uso antes daquele produto com data de validade mais longa. Então, isso precisa ficar claro lá no procedimento de armazenamento para você garantir a rotatividade do seu estoque. Coloque a informação de afastar os produtos de piso, parede, teto, estruturas metálicas. Garanta espaçamento entre os produtos para que haja uma boa circulação de ar entre eles. Estabeleça a forma de manusear as embalagens dos produtos, com cuidado para evitar os danos. Assim, você deve deixar bem claro, não arremesse o produto, evite compactar as embalagens, evite arrastá-las, evite sentar, pisar nas caixas ou usá-las mesmo como apoio para acesso a alguma outra área, Deixe claramente qual é o empilhamento máximo das caixas de produto na área de armazenamento. Deixe claro que precisa ser respeitado esse empilhamento máximo. Faça a setorização dos produtos na área por categoria, faça identificação dos setores, dos produtos
Estabeleça um cronograma de limpeza ou de higienização das áreas, dos suportes que você utiliza para armazenamento dos produtos, como prateleira, pallets, né, etc., estrados às vezes. E não se esqueça de ter a manutenção dos equipamentos e da estrutura física da área de armazenamento. Então, eu estou falando, às vezes, das portas, de compressores, né, que são utilizados em algumas áreas de armazenamento, das borrachas de vedação de portas, da própria estrutura, né, de telhado, de paredes. E, finalizando, sistematize um monitoramento das condições de armazenamento, como temperatura, disposição dos produtos, identificação e respeito à rotatividade do estoque. E aí eu deixo aqui mais uma recomendação que eu acho que é muito importante. Elabore um detalhamento da forma correta de fazer o armazenamento da matéria-prima e produtos acabados e treine os responsáveis por essa atividade. Agora sim, os produtos estão embalados e acondicionados em caixas. E agora? O que fazer para que esse produto chegue em boas condições ao cliente? Isso aí, Breno. Imagine, olha, o fornecedor de matéria-prima teve o cuidado em produzi-la dentro das especificações que foram pedidas pela empresa. E é importante que ela chegue conservada até a sua fábrica. Da mesma forma, foram tomadas todas as medidas de condição higiênico-sanitária na sua fábrica. Agora é o momento de fazer com que esse produto acabado chegue até o consumidor com as características e conformidades alcançadas no seu processo. Então, vale reforçar que a ideia de manter a segurança e a conformidade dos alimentos precisa contemplar todos os elos da cadeia produtiva. Caso contrário, todo o esforço realizado na fábrica será em vão, né? Serão por nada. Então, aqui a gente está falando da importância dos elos de boas práticas, dos elos de transporte, de distribuição e comercialização. Em outras palavras, a gente está falando da importância da adoção das boas práticas de transporte, boas práticas na distribuição e as boas práticas de comercialização. Mas voltando e concentrando no transporte, né? A gente pode dizer e reforçar que tanto para matéria-prima, transporte de matéria-prima, como para transporte de produto acabado, as condições que mantenham as respectivas características, né, desses produtos e a conformidade é muito importante. E os regulamentos de BPF incluem essa análise por parte das empresas, considerando tanto veículos transportadores próprios ou mesmo contratados. Em ambos regulamentos, tanto da Anvisa quanto do Ministério da Agricultura, a empresa de alimentos precisa garantir que essas unidades transportadoras, esses veículos transportadores, estejam autorizados pelo órgão competente. E nessa sua colocação, Eliana, fica claro para todos nós que é preciso garantir que as empresas transportadoras sejam autorizadas para a atividade e atendam aos critérios de boas práticas de transporte, né? Agora, que critérios de boas práticas de transporte são esses? Breno, a gente pode pensar em alguns aqui, né? Em algumas práticas que precisam ser pensadas para garantir esse transporte em condições higiênico-sanitárias satisfatórias. Então, assim, pensando na unidade transportadora propriamente dita, ou no compartimento onde é colocado o alimento. Elas precisam ser construídas de material não tóxico, né? Ser material liso, resistente, de fácil higienização. Essa estrutura esse compartimento precisa estar em bom estado de conservação, ter isolamento térmico adequado, dependendo do produto que você vai transportar, ter um sistema de refrigeração adequado, né? Dependendo desse produto a ser transportado, dotada de instrumentos de monitoramento de temperatura e às vezes até de umidade, no caso de alimentos refrigerados e congelados. Ou seja, é necessário que a unidade transportadora seja compatível com o produto que será transportado. Produto seco, produto refrigerado, produto congelado.
porque ao observar essas características compatíveis com o seu produto, você está pensando na garantia da segurança nesse elo da cadeia produtiva. E pensando no segundo momento, né, nos procedimentos de carregamento e descarga do produto, as cargas, o carregamento e a descarga do produto alimentício deve ser realizada em áreas cobertas, né, deve ser protegido isso. Essa atividade devem ser protegidas. Os produtos não podem ser colocados diretamente no chão. Então, quando você tiver que fazer uma montagem de pilhas, você precisa... para transportar um produto do interior para o exterior da sua unidade transportadora, você precisa pensar em uma forma de um suporte para que o produto seja protegido, não seja colocado diretamente no chão. Não transportar alimentos com outros produtos que não sejam alimentícios ou com alimentos de categorias diferentes. Dependendo das características do produto a ser transportado, pode ser preciso separar fisicamente no compartimento, inclusive em termos de acesso, né? Então, são medidas para evitar potenciais contaminações cruzadas. Pensando no compartimento, manter os produtos afastados do piso, parede, teto, afastamento entre si, né, para garantir a circulação de ar. Mas realizar a amarração, o travamento, né, o termo travamento da carga, né, para que não haja, para que os materiais ali, os produtos fiquem, não sofram, né, nenhum deslocamento durante o transporte. Então, os materiais que são utilizados na formação ou na amarração da carga precisam ser higienizados também, né? Efetuar o carregamento seguindo uma ordem de descarga, né? Isso evita manuseio desnecessário dos produtos ou movimentação desnecessária dos produtos para o exterior do compartimento. Então, tenha uma ordem de carga que vai facilitar o momento da descarga desse produto do seu cliente. Ligue o equipamento de refrigeração antes de colocar o produto no compartimento, né, no caso de cargas de refrigerados. Respeite os empilhamentos máximos conforme a orientação do seu fabricante. E aí, não arremesse carga, não pise, não bata, não soque, né, não sente sobre a carga. E além dessas orientações, né, a gente sugere que oriente também o motorista sobre o procedimento de transporte. Então, mantenha a cabine limpa, organizada, evite manobras bruscas que possam promover uma movimentação excessiva da carga no compartimento. Mantenha os equipamentos de refrigeração ligados ao longo do trajeto, né, de transporte. E aí, agora é com você. Que outras recomendações você incluiria no seu procedimento? Dê uma lida no item de transporte do regulamento e bom trabalho! E aí, anotou todas as orientações de hoje? O Escuta Essa, podcast do Origem Minas, é uma série de 8 episódios. Se você perdeu algum, não deixe de conferir.